Olá, pessoal! Tudo bem? Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa edição do WebLearn 2021, né? Essa é a 20ª edição do WebLearn PGE pós-graduação em enfermagem de valor. Para quem está aqui pela primeira vez, vou apresentar um pouquinho da nossa instituição. Quem é a pós-enfermagem de valor? Nós somos uma instituição educacional de pós-graduação, curso de atualização, tá? Para o mercado da enfermagem. A gente faz parte de um grupo tem 10 anos de mercado na área de pós-graduação e hoje nós atuamos com turmas em Belém do Pará, Brasília, São Paulo e Minas Gerais. E estamos com novas turmas já marcadas para iniciar agora em junho. Então, você que não conhece a instituição, mais uma vez, muito obrigado. Aos que conhecem, mais uma vez o padrão pós-enfermagem de valor de eventos. Enquanto isso, aqui no chat, Aracaju, São Paulo, Canindé, Triunfo, Lorena, Minas Gerais, Feira de Santana. Eita, que o Brasil está todo aqui com a gente. Vou chamar aqui na tela nosso professor, Miller Brandão, para brilhantar o evento e trazer conhecimento, experiência prática, tem a vivência de mercado dele de mais de uma década atuando aí na área e vai poder contribuir para vocês. Não sei se o professor está já na tela. Enquanto isso, eu vou olhando aqui o chat, que, rapaz, o chat bombou, viu? Opa! Olha aí, olha o Baiano arretado, viu? E aí, grande David, como é que tá, meu querido? Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa audiência da pós-enfermagem de valor. O pessoal estava cobrando já, inclusive, vou dar um spoiler aqui, alunos de Belém, alunos de Brasília, já aguardando a sua participação nas aulas práticas, viu? Pode ter certeza. Preocupa não, já está tudo certo, tudo friamente calculado, já somos da casa, agora é só otimizar as datas, essa pandemia vai deixar a gente em paz daqui a pouco, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e vai dar tudo certo, e a gente vai chegar sim, vai chegar em Belém, no Pará, quero inclusive ver se eu como, diz que tem um negócio gostoso lá em Belém, né, bicho? Rapaz, tem um tal de jambu lá, tem um tal de jambu que bota no peixe, também bota até numa bebidazinha bacana. Então, assim, a culinária... Né? Que lá também tem tacacá, né? Com no tucupi, não é? Tucupi, tem. Pois é, a galera de Belém... Falar, melhor que isso é só os enfermeiros de lá da nossa turma. Você vai estar conhecendo, assim como os de Brasília, de São Paulo e Minas. Então, assim, vai ser rico e bacana, viu? Show de bola, bom demais. Ó, já dei recados, falei para a galera aí conectar nas redes, na sua, da instituição, falei dos nossos cursos. O professor Daniel daqui a pouco está chegando para contribuir aí. E outra coisa que eu acabei esquecendo, Miller, a galera que tiver dúvida, perguntas, vai colocando no chat que o Daniel vai interagir. Para o Miller a gente trabalhar essa interação, apesar de ser online, é um puto evento para a gente interagir, tirar dúvidas e sair rico em conhecimento. Beleza? Com certeza, show de bola. A audiência é tua, viu? Estou aqui aprendendo. Ô, meu querido, muito obrigado. Obrigado demais, mais uma vez, muitíssimo obrigado à PGE. A PGE, que é essa pós-graduação parceiríssima da gente aí, sempre traz a gente para discutir, sempre traz a gente para estimular o desenvolvimento dos alunos, e a gente está aqui para isso mesmo, cara. Eu acredito que o profissional, eu já vou começar a falar, tá? Que o profissional, para ele ser sensacional, ele precisa transbordar. Essa é a primeira frase que eu preciso dizer hoje, porque isso é fundamental. Compreenda que o profissional ele não pode ser restrito a si mesmo. Ele precisa transbordar. O cara que transborda, ele transcende a necessidade do serviço, ele transcende a necessidade da pessoa que está ali precisando de assistência. Já era, velho. O cara se torna referência. Então, isso é fundamental que a gente pense, tá certo? Estão perguntando aqui se eu vou estar em Brasília presencial. Vou estar em Brasília presencial. Isso não é mais um compromisso, isso é uma certeza. Só falta saber a data agora. Bom, sem mais delongas, vou apresentar aqui. Eu trouxe até uma aulinha aqui, né? Uns slides interessantes aqui, legais, para mostrar para vocês algumas circunstâncias. Daqui a pouco meu parceiro Dandan chega aí, né? Porque sem Dan aqui, adoro aquele homem é gente boa demais. Então, ó, eu trouxe até uma discussãozinha também para a gente fazer aqui, né? Um slide aqui, uma apresentação para mostrar para vocês exatamente versando sobre isso, sobre as competências. Deixa eu maximizar aqui. Pronto, você já vem maximizado aí, não é? Já. Show. Então, habilidades e competências para o sucesso do enfermeiro na urgência e emergência. Então, o primeiro bizu da noite, a primeira dica que eu dou na noite de vocês é transbordem, transcendam.
O bom profissional da emergência, o bom profissional, o bom enfermeiro da urgência e emergência, ele é aquele cara que transcende a necessidade do paciente, não é aquele cara que fica preso nos procedimentos, não é aquele cara que fica restrito ao conteúdo dado na faculdade. Hoje de tarde, eu abri no meu Instagram. Ah, você não me segue ainda no meu Instagram, não é? O povo não segue no Instagram, não é? Ah, meu Deus. @profmila.brandão. Vai lá, porque senão vai cair a mão hoje de noite, só para avisar. Então, ó, preste atenção. Quando o cara se compreende como um profissional que vai ser habilitado, que vai ser competente, que vai ser um profissional de sucesso na urgência e emergência, ele precisa compreender que ele tem que transcender a própria enfermagem, ele tem que transcender a própria urgência e emergência, porque senão o cara fica limitado àquilo ali. Beleza? Então, por isso que é tão fundamental, tão importante, que a gente transcenda isso, que a gente consiga extrapolar do que a gente já tem ali. Beleza? Sendo a urgência e emergência uma especialidade, um setor de trabalho extremamente dinâmico e crítico, cabe ao enfermeiro desse espaço desenvolver as habilidades e competências fundamentais à sua prática diária para, assim, se tornar um profissional de sucesso. Tá certo? Não adianta você achar que só o básico que você entendeu na faculdade, o básico que você aprendeu ali. Hoje de tarde eu falei no meu Instagram. São 3% do que você deve aprender ao longo da sua vida profissional. 3% do que você precisa aprender ao longo da sua vida profissional, você adquiriu na faculdade. Os outros 97%, bebê, fica sob sua responsabilidade depois que você conclui a sua faculdade. Beleza? Então, presta atenção, porque você precisa desenvolver, inclusive, competências intrínsecas ao enfermeiro de sucesso na urgência e emergência. Competências essas que são definidas como um saber agir responsável e é reconhecido e que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e o valor social ao indivíduo. Cara, eu estava conversando nesse instantinho com o David aqui sobre a capacidade que a gente tem de desenvolver competência. A gente precisa conseguir desenvolver essa competência. Até porque, se você está prestando serviço para algum ambiente, se você está prestando serviço na urgência e emergência, você tem que agregar, você tem que somar. Não adianta você estar em uma instituição ao passo de só querer receber o seu saláriozinho bonitinho ali, se no seu plantão um problema surge, você não consegue resolver. Se você não agrega valor, não agrega recursos, sejam eles tecnológicos, sejam eles de própria relação interpessoal, a instituição não tem interesse de te deixar ali, porque ele pode te substituir a qualquer momento. Então, este é a lógica de você conseguir desenvolver e agregar valor econômico às organizações e valor social ao indivíduo é fundamental dentro do âmbito da competência. Então, o que é que a gente pode fazer para desenvolver competências? Eu vou dizer para vocês que eu estou aqui com minha caneca chique, que tem eu aqui, tem o cá, ó, bebendo um suquinho de cajá. Vocês já beberam um suco de cajá, gente? É uma delícia, é maravilhoso. Dan, você já bebeu suco de cajada? Dá boa noite ao povo, Dan. Aí é sacanagem, né? Você vai ficar me fazendo ver o suco de cajá daqui de longe, com vontade. E aqui não tem cajá, não, você sabe, né? Ah, não tem não, cara? Nossa. Não. Fresco não tem, não. A gente até acha, tipo assim, mas... E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ah, eu tô bem, meu querido. E você, como é que tá? Eu tava aqui te ouvindo, caladinho, quietinho, sem querer te atrapalhar, como um bom mineiro. Que nada. Você não atrapalha, não, cara. Você é doido. Você é fortíssimo também. Saí do plantão correndo. Saiu agora? Você tava de dia hoje? Tava. Geralmente na quinta não é meu dia, não, mas eu tive uma intercorrência, tive que ir. E fui lá para salvar e tá tudo bem agora. Que bom, fico feliz. Seja muito bem-vindo à sua casa. É sua Nossa casa. Eu sou convidado. Bom, meu povo, eu estava falando, Dan, sobre a competência. E a competência, para você desenvolvê-la, você precisa envolver vários elos. Você não consegue desenvolver competência com uma agregação apenas, com uma característica apenas. Então, parte do pressuposto que para você desenvolver competência, você precisa ter associado conhecimento, experiência, habilidade. Quando você tem conhecimento, experiência e habilidade, você consegue desenvolver o seu comportamento para ser competente, tá certo?
Professor, meu Deus, eu não tenho experiência. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Cara, eu não estou falando de experiência como tempo de serviço. Não é o tempo que você tem de serviço que define se você tem experiência ou não. Ah, mas é o que o mercado procura. Não. O cara que te contrata, ele procura saber se você é bom profissional. Se você for bom profissional, cara, independente de como esteja a sua carteira, independente de quanto tempo tem, se você sabe se comportar adequadamente, olha o comportamento no centro da coisa. Se você sabe se portar, ter postura, se comportar adequadamente, logo o profissional enxerga que você tem competência, sim, suficiente para tocar o serviço. Então, isso que define se você consegue ou não essa competência. Bom, a competência individual, falando de competência individual agora, é responsável por diferenciar um indivíduo do outro. Então, é essa competência que a gente quer para a gente, tá certo? Em relação ao desempenho de sua função. Então, o que é que você precisa fazer para você se basear, para você desenvolver a sua competência individual? São 3 diretrizes, aquele bom e velho chá, não é? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Cara, isso é, desde a época da faculdade, que a gente ouve falar sobre chá. Meu Deus, aula de administração e enfermagem. Chá lá pra gente. Aí você vai fazer uma especialização, tem lá a parte de administração, chá para todo mundo. Cara, mas é muito básico. É isso. Não precisa fugir disso. Conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Esse conjunto de ferramentas de cada colaborador é chamado de gestão por competência. Então, você precisa ser competente individualmente, tendo conhecimento, desenvolvendo habilidades e, obviamente, tendo atitudes nos momentos adequados. Aí a gente tem, né, a lógica do tronco da árvore, né, para falar sobre o chá, né, que a habilidade é saber fazer, de fato. O conhecimento é o saber, é aquele conhecimento teórico, e a atitude é querer fazer. Não adianta você saber fazer e não querer fazer. Então, você precisa ter o desenvolvimento do chá, de fato. Conhecimento, habilidade e atitude. Como vocês podem ver aqui, para a gente conseguir desenvolver a nossa competência pessoal, a gente precisa passar pelo profissionalismo. Gente, eita, polêmica, Dan, polêmica. Vou falar aqui, Dan deve estar me ouvindo. Cara, competência profissional. Para a gente desenvolver competência pessoal, a gente precisa ter profissionalismo, comunicação, liderança, gestão, habilidade cognitiva e eficácia. Em tempos de votação de PL, a gente consegue enxergar muita gente que está vendo a PL como a salvadora da lavoura. Mas não é por aí, meu povo. Não é por aí. O empregador não vai ser obrigado a te pagar o piso se você não é competente para tal. Ele não vai te contratar por isso. Então, para além do piso, que é extremamente importante, que eu valorizo demais, a campanha está muito forte, estou gostando muito, mas para além disso, a gente precisa desenvolver o nosso profissionalismo. E a gente desenvolve isso a partir das competências pessoais. A forma de nos comunicarmos, a forma de nos compreendermos enquanto profissionais autônomos que somos, isso tudo faz com que o cara que te contrata diz assim, cara, ele merece receber esse valor. De fato, o piso faz sentido para esse profissional que é extremamente competente. Caso contrário, não vai adiantar muito para a gente. Então, a gente precisa ter noção de que o nosso comportamento precisa mudar. Nosso comportamento, a nossa postura precisa mudar também, beleza? E isso a gente consegue a partir do desenvolvimento das competências pessoais, tá bom? E não só profissionais. Professor, e na urgência e emergência? Cara, na urgência e emergência, a gente precisa estar com isso muito mais aguçado. Você sabe por quê? Precisa estar muito mais aguçado? Porque acontece tudo muito rápido na urgência e emergência. Você precisa ter precisão no que você está fazendo na urgência e emergência. A grande maioria dos procedimentos da urgência e emergência, você não tem direito de errar. Não tem o direito de errar, porque o limiar de erro é muito curto na urgência e emergência. Se você erra a miligramagem de uma droga sedativa, por exemplo, você mata o paciente e acabou.
e acabou. E nada vai dizer que você não matou ele porque você usou aquela droga ali nele agora. Ai, mas eu fui um bom profissional ao longo de 20 anos, whatever. Ninguém não está nem aí para isso. Não dizer que você matou o paciente naquele momento. Então, na urgência e emergência, as suas competências pessoais, a sua habilidade cognitiva, a sua capacidade de gestão, a sua liderança. A gente vai pegar no pé da liderança aqui hoje, para falar muito sobre liderança, justamente por isso. Porque é uma competência muito importante para o profissional de sucesso dentro da emergência. Muito importante. E de vez em quando a gente banaliza ela, hein? Quando a gente chega lá, a gente vai discutir sobre isso. De vez em quando a gente banaliza a liderança. A gente entrega de bandeja a nossa liderança para outros profissionais. Isso não pode acontecer. Muito bom. Competências técnicas e comportamentais estão associadas à trajetória que envolve as instruções formais, o treinamento e o conhecimento técnico. Então, competência técnica e comportamental envolve o que você trouxe na sua trajetória, o quanto você está apto e está querendo investir na sua carreira. Compreenda que, por exemplo, pensar em uma pós-graduação de qualidade, como é a PGE, por exemplo, é pensar em desenvolvimento de competência técnica. Você precisa ter um respaldo técnico-científico adequado para entrar no mercado de trabalho e não fazer besteira lá. Entendeu? Então, assim, o que você traça na sua trajetória, que envolva instruções formais, treinamentos e conhecimento técnico, está dentro da sua competência técnica. Está totalmente inserido na sua competência técnica. Leme aborda que a competência técnica é tudo que o profissional precisa ter para desempenhar o seu papel. Então, o que é que você precisa ter? Você precisa ter instrução adequada, com profissionais de qualidade, profissionais que te impulsionem a não querer só, não, eu fiz a minha pós e agora eu quero o meu emprego. Não, não é só isso. Não é só isso. A vida do profissional enfermeiro não é só entrar em uma instituição e ficar lá dentro, o resto da vida ali, né, bonitinho, trabalhando, esperando o salário entrar. Não, cara. Não. Pense à frente, evolua, construa a sua vida profissional, pensando que é aquilo ali que é o legado que você vai levar profissionalmente. Beleza? Então, pense no seu legado com carinho. Pense no seu desenvolvimento. Agora sim, a gente fala de liderança. Liderança é a competência que requer inúmeros conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, se você pensava que o conhecimento, a habilidade e a atitude se limitava ao conhecimento técnico-científico, a sua capacidade de ter competência, não. O desenvolvimento da liderança ele é muito mais complexo porque envolve vários conhecimentos, habilidades e atitudes para fazer com que os objetivos sejam atingidos por meio de pessoas inspiradas. Uma das principais características de um bom enfermeiro que tenha liderança é inspirar as pessoas. Você sabe o que é inspirar a pessoa no plantão? Eu vou te dizer aqui, então pode me confirmar. Inspirar uma pessoa no plantão é quando você chega no plantão e o cara olha para você na porta e fala: graças a Deus, hoje o plantão é seu. Graças a Deus, hoje o bicho vai pegar aqui porque hoje o plantão é seu. Isso é inspirar pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Seja esse enfermeiro, seja esse profissional. O profissional que o colega olha para a porta e fala: ufa, hoje, por falta de conhecimento técnico, ninguém morre aqui. Então, isso é inspirar pessoas. É conseguir tirar o melhor da pessoa com apenas a sua presença, o seu comportamento, o seu posicionamento. Cada profissional, cada membro da equipe que é envolvido no resultado, qual é o resultado da emergência? É tirar o paciente da circunstância ameaçadora de vida. Então, se o paciente tem uma situação ameaçadora de vida, nesse momento você precisa retirá-lo desse problema. Este é o objetivo, é o resultado principal da emergência. Pronto. A partir do momento que você consegue tirar de cada membro da sua equipe a capacidade dele querer chegar nesse mesmo resultado, você está exercendo a liderança com qualidade. Beleza? Princípio de liderança. Conheça a si mesmo e busque o autoaperfeiçoamento. Então, para você ser um bom líder, você precisa se conhecer. Você precisa, inclusive, conhecer as suas limitações. Ninguém está dizendo que é para você ser super-herói. Ninguém está dizendo que é para você ser o melhor em tudo que você faz. Não, não é isso. O que eu estou falando para você é
Conheça a si mesmo e busque o autoaperfeiçoamento. Procure encontrar nas suas falhas, nos seus pontos fracos, itens para autoaperfeiçoar-se. Então, é neste momento que você consegue desenvolver a liderança. Ninguém quer um líder que seja blindado, inoxidável. Não é isso que o pessoal quer. O pessoal quer alguém de verdade, mas que seja de verdade por completo e procure, inclusive, se aperfeiçoar. Seja tecnicamente competente. Então, você precisa ser profissional de referência ali. Professor, me dê um exemplo de um profissional tecnicamente competente na emergência. Mamão com açúcar para nós. Você sabe aquele paciente complexo que entrou lá na emergência, lá na porta da emergência, que o médico olhou e falou, rapaz, como é isso aqui, bicho? Que paciente é esse? Será que isso aqui é uma paralisia de Bell? Será que isso aqui é um AVC? Será que isso aqui é um AIT? Será que isso aqui é um outro distúrbio? É uma outra paralisia? Será que isso aqui é o quê? Uma alteração neurológica assim, interrogada, que ninguém entende, que ninguém compreende. E aí você pega, é abordado pelo profissional, o profissional chega lá e fala, cara, você me ajuda aqui, por favor, a avaliar um paciente, porque está meio confuso aqui, eu queria uma ajuda sua aqui. Pronto, aí. Você está sendo reconhecido como um profissional tecnicamente competente, líder de sua equipe. Líder de sua equipe. No momento que sua equipe encontrou uma dificuldade técnica, ela recorre a você para você conseguir clarear os caminhos, abrir as portas do reconhecimento dentro da sua técnica. Beleza? Busque responsabilidades e assuma a responsabilidade por suas ações. Então, não é abraçar o mundo, não é isso. Buscar responsabilidades o que é de minha competência aqui? Porque o que for de minha competência é de minha responsabilidade e eu vou executar. Se você executou e deu problema, meu querido, assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade das suas ações. Se você executou e deu super certo, também não deixe que ninguém meta a mão no que você executou e deu certo. Apresente, assine e carimbe como seu. Beleza? Tome decisões acertadas e oportunas e isso aqui, para mim, é fundamental dentro do princípio de liderança. Dê o exemplo. Não existe líder de boca. Pegou o bizu? Pegou o bizu. Estou ligado que vocês pegaram o bizu. Não existe líder de boca. O líder, ele precisa ser o primeiro a querer fazer, o primeiro a mostrar como se faz, e é o primeiro a puxar a caçamba pesada com a corda. Ele precisa ser o primeiro a fazer isso. Dê o exemplo. Não adianta ficar na sua sala com ar-condicionado e o pessoal se acabando lá fora e você aqui, fingindo que está trabalhando para não ajudar o pessoal. Isso não é liderar. Beleza? Prestar bastante atenção nisso aí. Aqui eu trago as 12 competências da liderança. Crie uma visão. Então, as pessoas precisam enxergar o que é que aquele serviço presta, como aquele serviço é executado. Beleza? Inspire outros em prol da visão. Comunicar-se claramente. Eita, que esse aí a cereja do bolo da emergência se chama comunicação. A cereja do bolo da emergência se chama comunicação. Ou você tem uma comunicação efetiva, ou praticamente nada vai andar na emergência. Estou errado, Dan? Não estou errado. Dan deve ter ido no banheiro, mas eu não estou errado. Se você não se comunicar adequadamente, claramente, meu querido, nada vai dar certo na emergência. Motive as pessoas. Você não precisa ser aquele astro mega blaster de motivacional. Não é isso que eu estou falando. A partir das suas ações, dê bom dia, converse com todo mundo. Você está trabalhando, você está iniciando um processo de trabalho. Então, seja de fato uma pessoa que motive a outra. Já tem muita coisa ruim acontecendo. Se você ainda for colocar a gente para baixo, misericórdia, tá ruim, tá mal. Outra coisa extremamente importante dentro da liderança, dê feedback, principalmente se for feedback positivo. Elogie as pessoas em público. Elogie em público. Ele errou ali. Não vou falar no meio de todo mundo. Vou chamar o cara, deixa eu te contar aqui, tal. Então, assim, compreenda que dentro do aspecto, dentro da liderança, a gente precisa ter competências dentro da liderança. Então, dê o feedback aos seus liderados,
Utilize os talentos de cada um, né? Crie uma equipe coesa, seja o exemplo, mais uma vez aí, ó, tome decisões, gerencie conflitos, reconheça. Cara, eu acho que o pior defeito que um líder pode ter, é não reconhecer o erro quando ele toma uma atitude, a atitude dá errada, e aí o cara chega de lá e fala, você que fez errado. Eu não mandei você fazer isso. O pior, é a coisa que mais afasta o enfermeiro, que é líder de uma equipe, da própria equipe. É você dizer, olha, você fez errado aí. Você fez errado, eu não mandei fazer isso. Não, cara, reconheça de fato, olha, não deu certo essa estratégia da gente, vamos partir para outra estratégia. Obrigado aí pelo empenho de vocês, mas vamos por aqui agora para a gente tentar dar certo. Então, é isso. E outra, obviamente, celebre as vitórias. Celebre as vitórias. Você precisa compreender que as pessoas não são máquinas. As pessoas precisam ser, de fato, reconhecidas, aplaudidas, terem feedback positivo. Isso é muito importante para a instituição, muito importante para as pessoas. Isso é muito importante. Quando você chega, por exemplo, na nossa realidade de APH, Dan sabe muito bem disso. Quando a gente vai dar um apoio à unidade de suporte básico, falando de urgência e emergência pré-hospitalar móvel, quando a gente vai dar um apoio à unidade de suporte básico, que a gente chega lá na cena e a unidade de suporte básico está lá fazendo tudo direitinho, ou que nem que não esteja fazendo tudo 100% full, mas que a equipe tem aquela preocupação com o paciente, que esteja atendendo ali dentro das possibilidades, primeira coisa que eu faço, parabéns, colega, show de bola, muito bom. O colega já abre um sorriso e fala, ufa, que bom, estou fazendo certo. Então, a partir dali, você começa a melhorar. Se tiver o que melhorar, você começa a melhorar e desenvolver o seu trabalho. Mas quando você chega para atender e tem uma equipe já ali, é fundamental que você dê o feedback àquela equipe. A equipe que te pediu apoio, ela precisa de ajuda. E a primeira ajuda que eu dou é dar um feedback e reconhecer e falar, colega, muito obrigado, parabéns, show de bola, muito bom atendimento. A partir de agora aqui a gente vai fazer isso, isso e isso. Se você quiser ficar aqui para observar, pode ficar à vontade e tal. Então, isso é fundamental. Isso você está estimulando a pessoa, inspirando a pessoa a querer sempre melhorar o seu atendimento. É você dar uma visão a esse profissional. Então, o enfermeiro que está na emergência, para ele desenvolver as competências de liderança, não é ele querer só saber do técnico. Ele precisa desenvolver competências de liderança propriamente ditas. Beleza? Competências mais valorizadas em um líder. Esses bizus aqui são os melhores que temos. Ó. Um líder precisa ser inspirador, confiante, e flexível. Confiante e flexível. Se a sua ideia não foi a melhor ideia naquele momento, reconheça que o colega teve uma melhor ideia que a sua, seja flexível. Fala, pô, colega, eu achei a sua mais interessante que a minha. Vamos por aqui, então. Reconheço que, de fato, aqui está legal. É isso. Ser líder não é ser um gênio da lâmpada, não. É você conseguir motivar as pessoas a querer melhorar a assistência, que é o resultado final da emergência. É neste processo que a gente tem que correr. E esse processo você só consegue desenvolvendo as suas capacidades cognitivas, além das técnicas, as cognitivas. Beleza? Você precisa pensar em empreender, criar. Ah, professor, mas essa história de criar, a enfermagem já é, como é que o pessoal fala? É a arte do improviso. Não. Você precisa pensar em provisão. Você precisa pensar que você pode desenvolver ali, por exemplo, um checklist adequado do material que você vai precisar no plantão da noite, para o colega que chegar à noite não ficar desesperado sem equipamento. Então, o que é que a gente usou? O que é que a gente não usou? Como é que eu consigo controlar isso? Tudo isso você pode pensar em maneiras de melhorar esse atendimento, melhorar essa organização, essa gestão, e isso estimula as pessoas a querer entender melhor o processo, enxergar a visão do que você está fazendo para melhorar cada vez mais a assistência. Outra coisa muito importante dentro da liderança, como competência mais valorizada, é promover relacionamentos construtivos, estratégicos e assertivos. Não existe aquela história do chefão chegou, de meu Deus do céu, todo mundo fica quieto porque o chefe chegou, o líder da equipe chegou, todo mundo tem que ficar quieto.
todo mundo tem que falar baixo, todo mundo tem que abaixar a cabeça, porque o cara chegou. Cara, quando eu trabalhava em hospital, Dan, quando eu chegava na emergência para trabalhar, eu falava, primeiro, né, gaiato do jeito que eu sou, eu já falava com todo mundo desde lá da portaria. O cara, o flanelinha chamava para eu parar o carro, dava risada de mim, que eu já contava uma história para ele ali, e aí passava pela recepção, falava com o pessoal, dava bom dia, e o porteiro, o almaqueiro, tal. Quando eu chegava na emergência, a galera já tinha uma resenha para me contar. E aí eu chegava, tal, contava a resenha, tal, não sei o quê, ia no conforto, deixava as coisas lá, voltava, tal, e aí assumia o plantão e bola que vai. Segue o baile. A equipe era minha, eu liderava a equipe. Quando a chefe do setor chegava, meu Deus, era uma nuvem escura no setor. Ninguém dava um ai. A mulher passava no salto, toque, 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 toque. Ninguém falava nada. Ninguém falava absolutamente nada. E aí eu prestando, assim há pouco tempo atrás, 10 aninhos só. E aí eu olhava para essa cena de vez em quando, e hoje eu entendo que aquela cena ali era que eu estava desenvolvendo a minha capacidade de liderança, minha competência de líder, que tem um relacionamento construtivo, estratégico e assertivo. Por que estratégico? Porque o vaqueiro, quando eu peço a ele para encaminhar um paciente para tomografia com urgência, ele não me olha de olho torto. Ele vai falar, não, cara, Mila é da emergência, não vai adiantar o lado de Mila aqui. Ele passa na porta do laboratório para saber se tem exame pronto para trazer para mim sem eu nem pedir. Então, isso é você conseguir desenvolver relacionamentos estratégicos, inclusive, para o seu plantão dar certo. Isso é fundamental, é uma competência extremamente valorizada de um líder. Desenvolver novos líderes também. Cara, a primeira frase que eu falei, não sei se você estava aqui já, eu acredito que sim, a primeira frase que eu falei foi que para você ser um bom profissional de emergência, para você ser um profissional de emergência de sucesso, você precisa transbordar. Não adianta você querer limitar, travar, achar que este copo é seu e que ninguém pode beber depois de lavado. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Ou você compreende que você precisa transcender ao que você está fazendo, transbordar, a pessoa precisa te enxergar como pleno para você ser um bom líder. Não adianta você querer limitar a pessoa a desenvolver-se com medo de perder o seu cargo. Isso não é liderar, isso é você ter um cargo. É bem diferente de liderar. Acabei de dar um exemplo de alguém que era líder e alguém que tinha um cargo. Beleza? Então, isso de modo nenhum pode atrapalhar a carreira de vocês, a vida acadêmica de vocês, porque vocês estão ouvindo agora. Então, presta atenção. A vida te dá os sinais certinhos. A vida te dá. Seja resiliente. Passe por situações difíceis e consiga pegar nessa situação difícil um modo de você aprender. Um modo de você reconhecê-las no futuro previamente e não passar por elas novamente. Não perca o seu foco por conta da situação difícil. Difícil tá para todo mundo, cara. Agora em pandemia, então, minha Nossa Senhora. Estava conversando com o David aqui mais cedo sobre business. Bem intenso o negócio, tá? Entendeu? Então, é importante que a gente saiba passar por momentos difíceis sem receber a bordoada, sem ser, como dizem aqui na Bahia, sem receber o saco de cimento potinho e cair. Tem que receber o saco de cimento e segurar. Não adianta. Outras competências, reconhecer os seus liderados, preocupar-se com o bem-estar deles. Então, se você está dentro de uma instituição e essa instituição está pesando ali, travando aquela coisa, tem que usar, a clássico da pandemia, tem que usar uma N95 por 20 dias. É um mês uma N95. Uma N95 são 10 plantões, tem de tudo agora. Na época de pandemia tem de tudo. Cara, você tem que se preocupar com liderar. Não é porque a gestão chega de lá e diz um negócio desse que você vai acatar e tudo bem, passa a bola para frente e deixa a galera se virar. Não! Chegue com seu conhecimento técnico enquanto líder e informe, relate. A partir do conhecimento técnico que a gente tem, uma N95 pode durar isso e isso. Conforme o fabricante, é isso e isso. Não acha mais interessante a gente fazer por esse caminho? Então, isso é se preocupar com o bem-estar dos liderados também. Mantenha os seus funcionários informados, os seus liderados precisam estar informados. Um bom líder é transparente, ele não precisa omitir as coisas. Ele não precisa, até porque
a cabeça dele pode estar travada ali em algum lugar, num momento de preocupação, e não conseguir enxergar saídas. O líder transparente, ele pode contar com a equipe dele para apontar saídas. Um cara que está mais um pouco enxergando com outra ótica. Isso é extremamente importante. Outra capacidade importante, garantir que as tarefas foram entendidas, supervisionadas e realizadas. No nosso ambiente de emergência, Dan, a gente fala sempre, eu tenho certeza que você é dessa galera aí, a gente fala muito em comunicação em alça fechada. Comunicação em alça fechada. Percebam como é tão significativo a gente ter a competência técnica associada às competências cognitivas que a gente precisa desenvolver. Nesse momento aqui, a gente percebe que aquela competência técnica de comunicação em alça fechada, ela se aplica aqui muito bem. Muito bem. Porque a gente precisa saber se a pessoa entendeu a tarefa, a pessoa recebeu supervisão adequada e se a tarefa foi desenvolvida. Lá na parada cardiorrespiratória, a gente costuma fazer comunicação em alça fechada, no suporte avançado de vida, para tudo. Então, acesso venoso, por favor, acesso venoso realizado. Isso é uma comunicação em alça fechada. Eu trago para a minha vida todo. Em todo o atendimento que eu faço, eu abordo com comunicação em alça fechada. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu informo a equipe que está comigo. Estou fazendo tal coisa realizada. O edema de pulmão pediu para fazer um nitroprussiato de sódio. Beleza. Nitroprussiato instalado, 10 ml hora. Então, isso é você ser assertivo. Isso é você compreender que a pessoa entendeu a tarefa, que a tarefa foi bem supervisionada e realizada. E, obviamente, você precisa enxergar todos os recursos da sua organização. O que é que tem ali à sua disposição? Então, não subutilize os recursos que você tem. Você pode se beneficiar e muito dos recursos que tem ali. Então, não acho que você está na idade da pedra que você não pode utilizar um recurso tecnológico adequado para o seu atendimento naquele momento. E aí, agora a gente puxa um pouquinho mais para a gente ainda, falando de liderança do enfermeiro na emergência. Na emergência. O exercício de liderança exige preparo, criatividade e determinação, e que é a capacidade de liderar que precisa ser construída e aprimorada diariamente. Amestoy, em 2019. Essa Amestoy aí é uma professora minha do mestrado, da época do mestrado, que ela é do Rio Grande do Sul, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e estava aqui na Bahia, né? Ela foi emprestada da Federal de lá de Pelotas para cá, para a Bahia, e assim, eu tive a oportunidade de ter aulas com ela, ela discutir sobre liderança, tal. Então, assim, é uma mulher excepcional, uma mulher gigante na liderança, é a professora Amestoy. Então, ela aborda, né, que compete ao enfermeiro o gerenciamento da assistência prestada aos usuários, a execução das atividades administrativas, educativas e de pesquisa, com o intuito de aprimorar a prática profissional. E não é só a prática profissional do próprio enfermeiro, é a prática profissional da equipe como um todo. Você precisa estar observando isso, porque você também é responsável pela educação continuada da equipe no plantão. No plantão. Até porque, se a pessoa não sabe aspirar uma ampola de adrenalina, você não vai deixar o plantão esperar, o plantão acabar para orientar o colega como é que faz. Beleza? O líder ele deve ser envolvido pelo compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva, eficaz, qualificando o serviço e entendendo as expectativas da organização. Importante demais. Você precisa alinhar o seu discurso dentro da organização que você está. Não adianta você querer extrapolar as linhas da organização também, apesar de precisar transbordar para a sua equipe, a organização ela pode ter uma lógica de expectativa que você tem que ir de encontro, e não contra aquela linha, aquela expectativa de organização. O dever de um líder de enfermagem é resolver entraves a fim de que os profissionais de sua equipe possam servir a seus clientes. Então, o profissional que está ali dentro da sua equipe, ele precisa saber reconhecer que dentro daquele contexto, o cliente ele precisa de um resultado. Qual é o resultado daquele cliente? A melhora da saúde dele. Então, se você executa a sua atividade e melhora a saúde do seu cliente, você tem um bom resultado. Dan, eu acho que faltou muito isso para a gente na faculdade, cara.
a gente não enxergava enfermeiro como profissional que está prestando um serviço dentro de uma instituição que está te contratando para aquilo, que você é um profissional autônomo para aquilo, que você pode desenvolver. Eu acho que faltou muito isso, cara. E a gente ter a oportunidade de abrir um web learning para falar sobre isso é extremamente importante, velho. É muito importante isso aqui. Eu vou te falar a verdade, sabe, Milha? Eu acho que eu falo muito isso para os meus alunos, né? Essa geração nova agora ela tem mais oportunidades com as metodologias ativas, né? Com a possibilidade da simulação realística. E eu sou um cara que trabalha com simulação já há 6 anos e as minhas simulações hoje, apesar de ser instrutor da CLS, elas na faculdade, na graduação, são muito mais voltadas para esses aspectos comportamentais, de habilidades atitudinais. Atualmente estou ministrando gestão e enfermagem, e eu não uso PowerPoint com os alunos. Primeiro porque para já quebrar essa história de que a teoria ela é papel, né? A administração ela é papel, a gerência ela é papel, ela é um formulário, ela é um checklist. Não, ela é habilidade e competência que tem que trazer de dentro do seu cerne, que nasceu com você e você tem que desenvolver. Porque a liderança nata, ela é patológica, né? A gente o tempo inteiro... Eu sou geminiano, a minha lua é em leão e a Vênus é em leão. Então, assim, o meu poder de convencimento ele é muito bom. Se eu não trabalhasse isso para o lado bom, eu seria uma péssima pessoa, né? Eu convenceria as pessoas a fazerem coisas ruins, e é normal isso. Eu gosto muito de analisar o signo na liderança, porque você fala, as pessoas se comportam assim por quê? Né? Mas isso parece muito com genética, né? DNA, genótipo e fenótipo. Pode estar determinado aqui, mas o meio é que vai te formar. Então, na graduação, um meio favorável para desenvolver habilidades e competências de liderança é essencial. E aí, eu estava ontem na aula de gestão com os meninos, treinando montar uma escala. Porque é muito fácil eu chegar e eu trazer a resolução COFEM aqui de dimensionamento pessoal, decorar uma fórmula para a gente fazer prova, para a gente passar, mas na hora do vamos ver, colocar aquela equipe para rodar, montar uma escala, entender os impactos dos furos dessa escala na assistência, e aí você tem que fazer um remanejamento. Primeiro dia que eu tive que pedir uma pessoa, um técnico em enfermagem, para ele parar de fazer um eletrocardiograma. Ele estava na escala do risco cirúrgico. No pronto-socorro que eu trabalhava tinha risco cirúrgico, eletivo, e tinha o pau quebrando do lado de lá. E aí era dengue de 2013. O pronto-socorro estava atendendo 1.100 pacientes por dia, Milho. Uma confusão. Eu tinha acabado de formar. Até então eu era acadêmico à noite e fui assumir a supervisão do dia. E a gerente do pronto-socorro, ela era uma pedagoga, cara. E aí, tipo assim, eu super recriminava essa mulher pedagoga, cheia das histórias, o que ela tá fazendo aqui? Mas ela teve uma vivência muito bacana na Varig, na época. Você lembra que tinha uma aviação que chamava Varig, que faliu? Não é da minha época, não. Eu sou de Anitta pra cá, eu não lembro da Varig. Mas eu já ouvi também, falar. Tipo assim, eu só voei de azul na minha vida. E aí, ela tinha uma experiência com reorganização de filas muito grande, assim, sabe? Ela entendia do negócio do atendimento ao cliente, sabe? O cliente estressado. Porque colocar uma pessoa num overbooking, falar que o voo dela foi cancelado, eles vão xingar até a sua 13ª geração, você tem que ter paciência. E aí, nessa situação, ela veio para mim e falou assim, eu estava medicando, porque no meu conceito de recém-formado, o bom enfermeiro é aquele que estava na técnica, que eu ouvia isso dos técnicos o tempo inteiro. Enfermeiro, quando fala com uma prancheta, sobe no salto do toque-toque, como você falou, e só quer mandar na gente. E eu não queria ser aquele padrão de enfermeiro que se escondia da assistência. E eu percebia que eles se escondiam mesmo. Tinha uma parada cardíaca, eles, dava linha, porque não tinha conhecimento para estar ali, para exercer a parte autônoma da profissão na liderança do atendimento da parada. Porque o médico é o cara prescritor, ok, mas o líder da equipe sou eu. Né? Se ele fala assim, você vai para compressão, Maria, mas eu sei que a Maria tem espinhela caída, e ela não vai dar conta de fazer compressão. Vou pegar a Maria, beleza, fica aqui na medicação, que você é ótima na medicação. Ô, Cláudio, assume a compressão para mim. José, reveza com o Cláudio, por favor. Isso é meu, e se ele quiser fazer isso, é exercício legal da enfermagem. Né? Agora, eu posso deixar ou eu posso não deixar? E aí, eu tinha esse conceito de que eu tinha que estar na técnica. Né? E aí, eu estava ali medicando, porque tinha 300 pacientes aguardando medicação, a fila só aumentando, e eu entendia que eu tinha que ajudar a equipe. E ela chegou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, Dani, o que você está fazendo? Falei, medicando, tem 300 pacientes aguardando medicação, com dengue, com dor, desidratado, tem que medicar. Ela falou assim, se você medica, eu não sou enfermeira, mas responda para mim, como boa pedagoga, né?
Se você medica, você tem que prestar atenção, não tem? Aí eu falei, tenho. É uma das tarefas mais críticas que a gente tem para fazer, e isso está me atrapalhando, inclusive. Ela falou assim, então, se você está medicando e prestando atenção, você não está vendo o que a sua equipe está fazendo, você não consegue redimensionar a sua equipe. Tem técnico seu que podia estar aqui fazendo isso, enquanto você está ali na frente, conversando com os clientes, arrumando novos pontos para medicar os seus pacientes, chamando a equipe de outros setores, acionando o plano de capacidade máxima do hospital. Quem vai fazer isso se não for você? Aí eu parei, olhei e falei assim, tá, mas tem que medicar. Aí ela falou assim, e eu pensando só nos técnicos que iam falar que eu tava lá parado sem fazer nada, né? Me criticando, pensando assim. Aí ela falou assim, eu não vou falar de novo, você vai pedir um técnico para fazer. Tem um técnico ali fazendo eletrocardiograma de risco cirúrgico, você acha que é prioridade agora? Eu falei, não. Ela falou, então vai lá e fala com ele para vir aqui te ocupar o seu lugar enquanto você vai fazer o que você tem que fazer como líder. Aí eu, tá bom. Ela virou as costas, quando ela virou as costas eu continuei medicando. Na hora que eu estava de frente para o paciente, assim, ei, tudo bem? Meu nome é Daniel, qual é o seu nome? Tem alergia a algum medicamento? Né? Na hora que eu peguei o gel para funcionar, ela apareceu atrás, assim, do paciente, cruzou os braços, assim, igual mãe, quando você faz coisa errada, e olhou assim para mim. O olhar dela me congelou. Eu falei, só um minutinho, por favor. Aí eu saí e falei, você é doida, você não pode fazer isso comigo, não. Você me expõe. Ela, eu te exponho. Eu te deleguei uma atividade e você não cumpriu. Ela vai agora, deixa essa bandeja e vai falar com ele que ele vai ser remanejado. Eu não vou falar porque essa é sua função como líder. Agora você é enfermeiro, você não é acadêmico mais. Eu falei, Jesus misericordioso, Maria e José, me ajuda. Aí eu virei o corredor e ela ficou olhando do corredor se eu ia fazer. Aí eu cheguei pro técnico, e esse técnico era muito experiente, Miller, muito, muito. Ele me ensinou, assim, tudo o que eu sabia, sabe? Pegar acesso, atender parada cardíaca, fazer checklist do carrinho de emergência, porque à noite não tinha enfermeiro, né? Há 10 anos atrás, tem pouco tempo. Não tinha enfermeiro à noite no pronto-socorro ainda, não era, a legislação não era cumprida adequadamente, né? O cara do andar cuidava de 10 andares do pronto-socorro. E aí, eu virei para ele e falei assim, fulano, pelo amor de Deus, por favor, Ciclana mandou eu vir aqui te mandar você parar de fazer elétrico para você fazer medicação. E ninguém gostava dela, eu usei o medo que eles tinham dela, né? Aí ele falou assim, não, tá de boa, Zé, pode deixar que eu vou lá para você. Eu falei, não, graças a Deus. Aí ele deixou de fazer e foi lá, mas eu não tive condição, eu não tive argumentos, eu não tive ferramentas de liderança naquele momento. Porque eu era imaturo, eu não tive essa oportunidade na graduação de viver essa experiência. Hoje eu pego os meninos na simulação, eu trago um ator que vai fazer um técnico de enfermagem que tem um absenteísmo alto, que faltou e não trouxe um atestado, e que ele vai ter que fazer uma medida disciplinar, e não no sentido de punir, mas de reeducar aquele técnico, conversar e entender, de remanejar, né? E aí os meninos vivem isso na simulação, e é tão incrível a oportunidade de viver essa experiência, que quando ele tiver essa vivência na graduação, na vida real dele, ele vai com uma expertise muito melhor do que essa que eu tive. Né? Então, eu acho que faltou realmente na nossa graduação isso, mas a graduação está se transformando, sabe? Infelizmente, não em todos os lugares. Mas a gente precisa de transformar esse ensino, cara, não tem jeito, sabe? De fato, perfeito. Uma colocação, uma coisa que eu falo sempre, em todo curso que eu faço, tanto no AC, quanto no meu mesmo da empresa, de suporte avançado, é incrível. E você falou aí, eu vou puxar mais uma vez aqui para a galera que está aqui ouvir e fazer disso um mantra. Cara, se a equipe de enfermagem é você que lidera durante o plantão inteiro, durante uma parada cardiorrespiratória, por que você entrega a liderança da sua equipe para outro profissional? Não, como diria Padre Quevedo, esto não existe. Você que conhece as qualidades, as dificuldades da sua equipe, que está na sua vivência, no seu plantão toda hora. Você sabe que fulano é o rei do acesso, você sabe que fulana tem a espinhela caída, você sabe que ciclano ele é muito bom para controlar o tempo, para preparar as drogas. É isso que você tem que fazer. É isso. A liderança é sua. A liderança é sua. Você não pode entregar naquele momento tão crítico que é da emergência, é uma parada cardiorrespiratória, e você entregar na mão de uma pessoa que não conhece isso aqui. É fadado aos fracassos. É fadado ao fracasso. Porque a pessoa vai começar a gritar, a pessoa vai começar a dizer quem é que faz, quem é que não faz. E tudo isso poderia ser resolvido no comecinho do plantão. Não sei se era assim na sua época, mas na minha época, quando eu chegava na emergência, eu arrumei um quadrozinho branco, coloquei assim, né, atrás da gaveta que tinha, atrás de
de uma prateleira que tinha lá e colocava o quadro, colocava a escalação, mas era um quadro de futebol. Era um quadrozinho com desenho de um estádio. No campo. Uhum. Um campo. Aí eu pegava e colocava, né? Olha, hoje tá aqui fulano. Quem vai ficar na reserva hoje é fulano. Todo mundo queria ficar na reserva, né? Que era a terceira pessoa a comprimir. Aí vai, fulano hoje vai ficar na reserva porque semana passada você que estava na reserva. Então você vai entrar hoje aqui no ataque aqui, que era a compressão. E aí brincava e a galera chegava aí, chegou o treinador. A galera me chamava de Luxemburgo. Chegou Luxemburgo. Calma, vai dar tudo certo. Chegava, colocava lá, a galera toda hora passava e olhava para o quadro. Toda hora passava e olhava para o quadro. No meu plantão, as portas da vermelha se fechavam no momento de PCR, ninguém ouvia nada. Ninguém ouvia um berro, porque todo mundo sabia da sua atribuição. No máximo, colega, prepara mais uma, por favor. Colega, isso. Colega, aquilo. No máximo. Mas não tinha o oba-oba, aquele, meu Deus do céu, quem é quem, não quem. Ninguém se esquivava. O samba, né? Ninguém se esquivava, porque todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Se tivesse um problema de relacionamento a ser resolvido por conta de uma parada, ia ser antes da parada acontecer, no momento da escalação. Então, isso é fundamental que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade de entender que seremos líderes dentro da emergência. Agora, cabe a você reconhecer o seu papel de líder ou não, como o Daniel falou aí. Perfeitamente, beleza? Bom, sigamos. O enfermeiro líder, ele conquista e inspira a equipe, constrói laços de amizade e confiança, sendo também promotor de mudanças e agente motivacional. Extremamente alinhado com o discurso que o Daniel acabou de falar. Você precisa ser um promotor de mudança. E, para isso, nem sempre vai ser passando a mão na cabeça, vai ser fingindo que nada aconteceu. Não. Promotor de mudanças, ele também age na base do regime disciplinar, de informar esse colega do plantão, de dizer para ele, você agiu de forma equivocada, é interessante que você reveja esse tipo de comportamento, neste momento não foi interessante o que você fez. Tal. Então, isso também faz parte do desenvolvimento, tanto seu como líder, como também do outro profissional que está ali, que você está liderando. Cabe ao enfermeiro líder o desenvolvimento do seu trabalho e o cumprimento das atividades propostas. Se a atividade proposta ali é você conseguir, por exemplo, no hospital privado, a possibilidade, o resultado de qualidade de prestação de assistência adequada com a saúde do paciente, está vinculado a ganho, está vinculado a lucro. Tá, porque a instituição privada ela quer lucrar, óbvio, claro e evidente. Então, a instituição privada ela precisa de alguém que otimize isso. Quando a gestora da emergência que Daniel citou aí, falou para ele que era para ele entender que o papel dele ali era liderar, era encontrar mais espaços para desenvolver mais medicações, exatamente pensando assim, pensando numa instituição que precisa lucrar, que naquele momento está sobrecarregada e precisa dar vazão àquilo. Então, isso também é papel do enfermeiro que lidera. Na emergência, precisamos ter conhecimentos gerenciais de liderança, saber planejar, saber a estrutura organizacional, muito cuidado com isso também, para você não pular degraus, porque o pular de degraus, quando você tem um problema que você não consegue resolver e você extrapola essa estrutura organizacional, pode dar muito ruim para você. Já vi gente ser demitida por isso, só pelo simples fato de ter quebrado uma vez, lá no local que eu trabalhava, quebrou aquela escadinha do paciente subir. Ao invés de você ir para o setor de consertos, tal, na administração, no setor correto, foi-se para um outro lugar completamente diferente, para finanças, para o diretor de finanças do hospital. Diretor de finanças, eu não estou entendendo nada. O que é que está acontecendo? Não tem mais, eu tenho que comprar, é isso? Não, é só uma soda que tem que dar, então você não tem que vir falar comigo. Isso gerou um problema tão grande que a colega foi convidada a sair da emergência e ir para outro setor. Tal. Então, assim, é importante a gente saber a estrutura organizacional, gerenciar pessoas, compreender o processo decisório, saber administrar o tempo, gerenciar conflitos. Nossa Senhora, meu pai amado. Eu acho que esse tópico de gerenciar conflito tinha que ter assim, sabe? Eu não tive a oportunidade na minha graduação, eu tive
para você ter uma ideia, eu tive um desenvolvimento do gerenciamento de conflito em um curso que eu fiz de programação neurolinguística. E dentro do curso, o professor fez a propaganda de uma aula que ele ia dar e eu fui para essa aula. Então, olha onde eu fui parar para entender como gerenciar conflitos. Como eu precisava me comportar diante de um conflito para não parecer ofensivo, para não parecer um autoritário, para não determinar que eu não estava de lado A, estava de lado B. Então, assim, é muito difícil gerenciar conflito. Eu tenho a ousadia de dizer que o profissional que ele ainda está se preparando para o mercado de trabalho, como é o caso da grande maioria de vocês aqui, que ainda está se preparando, sai da graduação ou sai da pós-graduação com capacidade de gerenciar conflito, e isso, de fato, capacidade, não é fingindo que está, não. Porque, assim, eu não sei se Daniel pensa dessa forma, mas se eu estivesse gestor de uma instituição de saúde, a primeira pergunta que eu faria a um enfermeiro é: gerencie esse conflito. Fulano de tal falou isso, isso e isso, ciclano falou isso, isso e isso. Estão aqui os dois sentados do nosso lado, é você que vai gerenciar. Porque, no meu ponto de vista, é fundamental ao enfermeiro líder na emergência que ele consiga gerenciar conflito. Você não pode perder 2 profissionais, ou 3 ou 4, você não pode perder 2 ou 3 profissionais durante o plantão por causa de um conflito. Não pode. Inclusive conflitos entre profissionais e pacientes, profissionais e acompanhantes. Então, você consegue gerenciar isso como um bom enfermeiro líder para não perder esse profissional naquele momento, para não precisar, sei lá, mandar o cara esfriar a cabeça, mandar o cara embora. Então, assim, você precisa saber gerenciar. Quando você consegue desenvolver essa competência antes de sair da pós-graduação, antes de sair da graduação, você já está anos-luz à frente. Cara. Anos-luz à frente, acredito. E, quer falar, Dan? Pode falar, Dan, pelo amor de Deus. Não, eu ia falar que tem muitos processos seletivos que já fazem isso. De grandes redes hospitalares, assim, no próprio SUS, por exemplo, né? Aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, quando você vai concorrer, se você é concursado, vai concorrer a um cargo de gestão, o case que é dado para você resolver são cases de conflito, geralmente, né? Assim, e você precisa vencer aquilo, porque eu falo que a gente ganhou um presente de Florence, né? Um presente maravilhoso, é igual filho, assim, a gente ama, e só a gente que pode falar, né? É a equipe. E que a gente tem que cuidar dele, assim, né? Pegar pela mão, sentar no colo, conversar, puxar a orelha, colocar no cantinho do pensamento, né? E na esfera da liderança, nas 3 vertentes, gestão de pessoas, gestão de processo e gestão de normas e regras, sem sombra de dúvidas, gestão de pessoas resolveria 70% dos seus BO no plantão, né? E na vida que você precisa seguir. Você tem boa gerência de pessoas, você deslancha. Deslancha, de fato. E, obviamente, mais uma vez, a comunicação efetiva é muito importante para o enfermeiro líder na emergência. Cara, é muito interessante quando você tem comunicação efetiva com a sua equipe, quando você tem uma boa comunicação com a sua equipe, que ela lhe enxerga como um enfermeiro de referência, ali, um enfermeiro líder naquele momento, porque quando acontece alguma coisa, acontece alguma emergência, que alguém precisa... PCR aqui. Eu estava no almoço. Acontecia constantemente. Estava no almoço, chegava do almoço, a galera abria e falava: Miller, entra. Tá. Aí entrava. Miller, e aí? Tá, vamos lá. Fulano. Organizava. Aí tocava o barco. E aí depois eu falava: mas antes? Mas antes não tinha líder da gente aqui. Antes não tinha ninguém que se comunicava bem com a gente. Que no piscar de olho a gente já entendia o que estava acontecendo ali. E eu falei: cara, é isso que a gente precisa desenvolver. É uma comunicação que seja efetiva. É uma comunicação que seja adequada com a sua equipe. Competências gerenciais. Aí, ó, alinhado. Foi tu que fez esse negócio, não foi? Tô ligado. Competências gerenciais na emergência. O enfermeiro, como gerente da assistência na enfermagem, prestada ao paciente, requer o conhecimento das habilidades e atitudes que possibilitarão com que exerça o seu trabalho, objetivando resultados com eficiência. Então, não é porque você está na emergência que acontecem paradas cardiorrespiratórias, edemas agudos de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, doença pulmonar. Não é porque você está ali que você vai ser um enfermeiro só mão na massa. Não. Quando a competência técnica for
exclusiva sua, como a gente tem no nosso código de ética diversas atribuições que são privativas do enfermeiro, aí ok, você vai executar. Mas a partir do momento que você está como líder da equipe, você precisa também ter competências gerenciais, como o Daniel acabou de falar. Você precisa desenvolver essas competências gerenciais também para que os resultados sejam eficazes. Além disso, compreende como competências essenciais engloba uma série de fatores que sejam eles físicos, abstratos, organizacionais e de recursos humanos, que criam as capacidades geradoras de vantagens competitivas. Então, você precisa ter aquele quê, aquele detalhe que fala, pô, cara, esse cara no plantão é porreta, e ele dá super certo no plantão. A competência organizacional, ela trata a capacidade e a habilidade do indivíduo que compõe as características únicas de cada empresa. Então, se você tem uma competência organizacional, a empresa enxerga você como peça fundamental dentro do processo. E isso é muito importante, inclusive, até você conseguir desenvolver-se profissionalmente para o seu emprego, para sustentar o seu emprego. Se você é um excelente profissional, se você tem competência organizacional, se você conhece a organização, sabe da visão da organização e caminha paralelo a ela, vai dar certo, cara, vai dar certo. Agora, se você está avulso, aleatório, você é nota 7, né, que a gente chama, aquele profissional nota 7, que tem 30 mil pessoas iguaizinhas a você para desenvolver aquela mesma função, você não tem o detalhe, você não tem o quê? Não tem a capacidade de competência organizacional para a organização dizer, pô, cara, eu preciso desse cara dando plantão aqui. Então, precisa desenvolver isso, competência organizacional para se manter lá. O enfermeiro emergencista ele deve conhecer as características do seu grupo, olha aí, mais importante que a gente já falou, identificar os talentos, as dificuldades e as facilidades dos seus membros e moldar uma equipe comprometida com o trabalho. Além disso, deve desenvolver o comprometimento, a comunicação eficaz, capacidade de ouvir, competência, responsabilidade, visão e bom humor. Acreditem, bom humor faz uma diferença significativa. Eu não estou falando que é para ser palhacito do plantão, não. Eu estou falando que quando você tem uma boa relação, um bom humor, quando você é bom, bem-humorado, as pessoas, eu falo, eu brinco com todo mundo, a galera que me segue já sabe disso, né? Eu digo que o sorriso abre as portas do conhecimento. Eu digo porque quando você leva a pessoa a se abrir com você ao ponto de sorrir para você, cara, tá aí. A pessoa se abriu, a pessoa presta atenção em você. A pessoa compreende o que você está dizendo ao passo em que ela sorri para você. Então, ser bem-humorado é sim é uma capacidade que você consegue desenvolver, uma competência que você pode desenvolver que vai te dar subsídio a uma comunicação mais eficaz, a uma atenção mais adequada da equipe para com você. E isso é muito bom, muito bom. Capacidade de trabalhar em equipe, fundamental. Então, já falou aí, Florence Nightingale nos deu a oportunidade de termos uma equipe, nos deu de presente a capacidade. Ó, essa equipe é sua, quem pariu o Matheus que balance, se vire. Então, a equipe é sua. Você precisa desenvolver a capacidade de liderar e de trabalhar em equipe, ter coerência, ser ético, óbvio, flexibilidade e talento para estabelecer relações interpessoais saudáveis. Meu muito obrigado. Se vocês não me seguem ainda, já sabem, @profmiller.brandão, MILLER.brandão. Espero que vocês tenham gostado. Aqui algumas das nossas referências, certo? E agora vamos ao papo, velho Dan. Isso aí. Vamos ver aqui no chat, eu estava fazendo umas anotações aqui. Perguntas mesmo, a gente não tem muitas, não. Como sempre, só muitos elogios, né? A sua didática, né? Assim, seu carisma. E aí, a Ana Paula fez uma pergunta sobre um curso, mas eu acho que era sobre essa web learning que a gente acabou respondendo no privado para ela, se aqui era só para enfermeiros ou para técnicos também. Isso aqui é para enfermagem, né? A gente visa aqui desenvolver a nossa profissão em todos os seus níveis de formação, viu, Ana Paula? Daniel. E aí, tem um comentário aqui que eu tinha achado interessante. Deixa eu pegar ele por aqui, peraí. Daniel, me escuta?
Enquanto você dá uma olhadinha aí, deixa eu aproveitar enquanto você dá uma olhada nas perguntas. Tem umas perguntas também no privado, diretamente para vocês, tem outras no chat. Mas deixa eu fazer um feedback aqui com o pessoal, parabenizar o pessoal que está postando, marcando. Professor Miller, professor Dan, e após enfermagem de valor. Então, continue, ainda está valendo, viu, pessoal? As cadernetas, não perde essa oportunidade, não. Também segue a gente e coloca no chat se estão gostando, viu, Miller? Pelo menos eu escutei, eu vi umas mensagens aqui no privado, aqui, querendo o professor também em São Paulo e Minas Gerais, que eu não falei, viu? Fui cobrado. Ixi. Fui cobrado aqui, que eu não falei de Belém. Não vou me levar para Minas, é isso mesmo, Dan? Vai me negar o torresmo, é isso mesmo, Dan? Vai me negar um pão de queijo? E não vamos te levar. Eu já falei com você que a gente já marcou aqui no Mercado Central, você já reabriu o Mercado Central de BH. Você vai conhecer o melhor fígado com giló da sua vida e uma cachaça sensacional. Adoro, Gabriela, que ela chama. Sabe o que é uma Gabriela, David? Você nunca experimentou uma Gabriela na sua vida? Que é a cachaça daí. É quase 22 horas, né? Mas já pode falar. Olha que eu já levei lá de Montes Claros, viu? Presente do meu amigo Rafael. Eu levei umas cachaçinhas boas daí, um doce de leite. E é mesmo, é de lá mesmo. Deixa eu dizer, Daniel, tem algumas perguntas aí também. E quais as orientações ligadas à profilaxia da patologia em relação às habilidades do enfermeiro? Tem outras perguntas aí para a gente ter essa dinâmica bacana. E o pessoal que está gostando, coloca no chat, tá? E aí o Miller, para estar junto com o Daniel fazendo esse bate-bola, a gente finalizar, que foi proveitoso e passou rápido, viu? Foi rápido. Muito bom. Tem uma pergunta, Miller, sobre assim, eu vou transformar essa pergunta um pouquinho. A pessoa pergunta sobre a implementação da sistematização da assistência na emergência, mas eu queria saber qual que é a sua visão sobre o uso das ferramentas, né, de organização profissional que estão embutidas no rol da sistematização e do processo de enfermagem para fundamentar a liderança do enfermeiro. Perfeito, cara, perfeito. O processo de enfermagem, ele precisa ser institucionalizado, ele precisa ser inserido em todo o contexto de enfermagem. Eu costumo dizer, eu costumo brincar com a galera, falando assim, não há enfermagem sem processo de enfermagem. O que você faz não é enfermagem. Sem processo de enfermagem, sem sistematizar a assistência, você não consegue transformar a realidade daquele paciente dentro do âmbito da enfermagem. Então, é fundamental que a gente desenvolva o processo de enfermagem dentro do nosso processo de trabalho, inclusive na urgência e emergência. E a gente consegue fazer isso. Consegue, sim. Tá certo? Então, tem muita gente que diz, Dan, que mas em APH é impossível o processo de enfermagem. Quem te disse? Quem te falou que é impossível? Negativo. Você está fazendo errado, bebê. Você está fazendo outra coisa que não enfermagem. É extremamente possível. Então, primeiro você tem que conhecer o processo de enfermagem, sobre o processo de enfermagem, o que você vai sistematizar dentro da assistência, dentro do processo de enfermagem, para você conseguir desenvolver habilidades ali e capacidades técnicas para desenvolver com qualidade o processo de enfermagem. É muito importante que a gente reconheça a importância do processo de enfermagem em todos os âmbitos de assistência, não só na emergência. Certo? É possível, sim, muito possível. A gente falou muito na edição de sistematização da assistência, né, que a gente só pode exercer a enfermagem pelo processo, através do processo. Não tem jeito de ser de outra forma. Acontece que os enfermeiros da emergência, eles são muito rápidos para pensar. O nosso processo de formação é muito medular, né? Assim, toda tomada de atitude. Então, acaba que a gente inverte um pouco. A gente faz a ação e, se a gente tiver que registrar, a gente vai tirar do nosso cérebro o pensamento que a gente teve, o raciocínio crítico e clínico, né? E acaba que as pessoas não veem essa parte porque a gente está ali agindo medularmente. Tem um comentário aqui muito interessante, Miller, do Rony Fagundes. Ele fala que, na opinião dele, né, a ajuda do enfermeiro na assistência direta é importante para a equipe. Então, ele acha que o enfermeiro tem que estar ali na assistência direta para ele ser um bom líder. O que você acha sobre isso? Eu concordo com ele, cara. Eu concordo com ela, mas há momentos e momentos. Há momentos e momentos. Por exemplo, no âmbito da equipe, do PH fixo que eu trabalhava até no passado, quando estava tranquilão, cara, tem um acesso em jugular para fazer ali. Quem quer me acompanhar? Aí chamava a galera para ir lá dar uma olhada. Olha, eu fazia o procedimento inteiro. Sabe aquele de livro? De livro.
completo, devagar, de livro, para todo mundo ver. Bonitinho. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Vai ter, por exemplo, vai ter uma drenagem de tórax. Vai ter tal coisa. Vai ter tal coisa. Quando está tudo tranquilo, entra, faz, mostra. É até uma educação e serviço que você pode fazer com o colega. Então, é super importante, sim. Mas a equipe tem que entender que há circunstâncias onde o enfermeiro líder, ele precisa liderar apenas. E lidera melhor quem enxerga de fora. Exatamente. Beleza? Então, há circunstâncias e circunstâncias. Eu gosto muito de fazer uma paráfrase bíblica nessa questão da posição que a gente tem que assumir para liderar, né? Tem uma passagem, né, até do livro de Daniel, eu gosto muito que em um determinado sonho ele sonha com vasos e que esses vasos precisam ser preenchidos e que se esses vasos não estivessem bem posicionados, eles não seriam adequadamente preenchidos, né? A nossa profissão é o tempo inteiro se colocar à disposição do outro também, né? E para a gente se colocar à disposição do outro, a gente tem que se posicionar adequadamente para que a gente possa transmitir aquilo do que a gente está preenchido, que é o conhecimento, que é a habilidade, é a atitude. Então, eu acho isso muito importante, né, ser ressaltado na sua fala. Você fala sobre isso e eu acho que vem muito a casar com toda a apresentação que você fez, né, os conceitos que você trouxe. Aí, Miller, tem uma outra pergunta aqui, de uma pessoa que pede um conselho para a gente, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um conselho para essa pessoa. A Janaína, se pudesse dar um conselho para um técnico em formação que irá para o campo de estágio, logo, né, se Deus quiser, qual seria esse conselho? Janaína, é o seguinte. Primeiro, sucesso, minha querida, sucesso. Compreenda que a sua teoria, o que você está levando, pode ser diferente da prática. Não se assuste com isso. Pode ser que seja diferente. Então, assim, não rebata a prática que está lá por conta de sua teoria. Execute corretamente. E aprenda o máximo que você puder. Inclusive o que não fazer. Muito bem. A minha dica para o profissional de estágio, de modo geral, aprenda tudo, inclusive o que não fazer. Aí tem uma pergunta do Ítalo. O Ítalo é aqui de BH, PG Enfer daqui. E ele pergunta qual que é a dica que você dá para os enfermeiros recém-formados em relação à atitude e postura? E como lidar com as diferenças interdisciplinar entre os profissionais no serviço de APH? O meu bizu da vida. Sorria. Sorria, reconheça que você está começando, se apoie nas pessoas que podem, que estão dispostas a te ajudar. Como o Dan teve, eu também tive o técnico de enfermagem que falou, cara, você está começando agora, eu vou te ajudar aqui, vou te mostrar como é que faz isso, vou te mostrar como é que faz aquilo, vou te ajudar. Então, se conecte com as pessoas que queiram de fato te ajudar, reconheça que você está começando agora e que não é de uma hora para outra que você aprende tudo. Não é de uma hora para outra. Reconheça isso. Agradeça. Agradeça as pessoas que estão te ajudando. Isso faz uma diferença. Cara, acredite. O recém-formado, quando você encontra uma pessoa que te ajuda, quando você agradece, mas agradece mesmo, sorria para a pessoa e fala, pô, cara, muito obrigado aí pela ajuda. Muito obrigado mesmo, valeu. Pô, cara, o cara se sente bem com aquilo. Agora, sim, se você pede uma ajuda, Dan, quantas vezes você já viu isso? O cara pede uma ajuda, você ajuda o cara vira as costas e não fala nada. Exatamente. Você olha assim e fala, pô, cara, você precisou de mim, nem agradecer, você agradeceu, bicho. Ah, por favor, da próxima vez você vai ver. Da próxima vez o cara arruma logo outra coisa para fazer, não vai te ajudar. Então, reconheça que você está começando, óbvio, reconhecer que está começando é completamente diferente de se entregar sem estrutura, não é isso. Você tem habilidades e competências que você precisa levar desde a sua graduação. Ah, eu não tive isso na graduação. Estude, bebê. Estude. Porque não é show da Xuxa. Falei hoje. É 3%. Graduação, 3%. Ou você desenvolve o restante, ou você vai ser medíocre. Não tem como de correr. Quando você fala de ser grato, né, é muito importante. Tem uma amiga minha que tem uma frase que eu acho perfeita, sabe? A enfermagem vai te dar tudo aquilo que você entregar para ela. E você não cresce na enfermagem sozinho. Para você crescer, leva mais 5 com você, pelo menos. Que aí você cresce. Então, indicar alguém, auxiliar as pessoas, sabe? Não vai perder seu lugar, não. O que é seu,
né? Cada um tem um lugarzinho nesse mundo. Eu acho que se a gente pensasse assim, a nossa profissão seria muito mais nobre do que ela é hoje. Com certeza. Com Bom, toda certeza. Aí o William, eu não sei se ele é de Santarém ou se o sobrenome dele é Santarém. O técnico de enfermagem também pode ser líder da equipe? Então, uma coisa interessante é que tem muito técnico de enfermagem que ele consegue liderar, ele consegue ter a capacidade de liderança, mas compreenda que a teoria de liderar não é tão simples assim. A abordagem gerencial não é competência do técnico de enfermagem no âmbito da equipe. Não significa que você não pode ter comportamento de liderança. Não significa também que você não pode, inclusive, ajudar um líder novato, por exemplo. Não significa isso. Mas no âmbito da equipe de enfermagem, é interessante que o enfermeiro que tem capacidade gerencial privativa, né, nessas circunstâncias, o próprio código de ética de enfermagem, ele aborda sobre o que é competência privativa e o que não é. Então, dentro das competências privativas, tem lá liderança e gerenciamento de equipe de enfermagem. Então, dentro do âmbito da equipe, você não pode ser o líder oficialmente, mas isso não significa que você não pode ter características de líder, você não pode ter capacidade de liderança, beleza? Isso mesmo. O que vocês indicariam para uma acadêmica de enfermagem no último período que gostaria de exercer no APH? Oxente, a pós-graduação da PGE, urgência e emergência com ênfase em pré-hospitalar. Muito bem. Olha aí. A melhor do Brasil. Melhor do Brasil. Para além disso, hein? Para além disso, você pode começar a entender o atendimento pré-hospitalar. Eu costumo dizer o tempo todo, conheça as regras do jogo. Antes de você saber, não, tem que usar macacão. Não, bebê, não. Conheça as regras do jogo. Leia a 2048, a 2142. Saiba de fato o que é, onde você está entrando, onde você está pisando. Quais serão as suas atribuições, o que é que compete ao enfermeiro de APH, porque isso, além de cair no teu processo seletivo, a depender do tipo de processo seletivo, além de cair no processo seletivo, você também vai reconhecer as regras do jogo quando estiver jogando eles. Muito bem. Sou professor para auxiliares de enfermagem para o pronto-socorro. Qual a dica posso ter como professor para os alunos resistentes em entender que um grupo de pessoas não é igual à equipe ou time? Professor Celso Araújo. Muito bom, muito bom. Primeiro você tem que dizer qual é o sentido de equipe, né? O sentido de equipe é um, o sentido de grupo de pessoas é outro. Equipe, todo mundo junto, com foco no mesmo resultado. Equipe. Grupo de pessoas, todo mundo esperando o ônibus, ninguém se conhece. Melhor que isso, só 2 dias. Um grupo de pessoas podem ter diversos esperanças de resultado. Então, se você não tem o foco no mesmo resultado, é um grupo de pessoas. Pessoal que não se comunica no plantão. Já vi muito. Quando eu era estagiário, eu fui trainee também, eu via muito. Enfermeiro que chegava não dava bom dia a ninguém. Chegava, pegava lá, via os pacientes que estavam lá, colocava, ligava para um, ligava para outro, via o que é que tinha para fazer, nem falava com a equipe. Você acha mesmo que o resultado ali vai ser o mesmo? Todo mundo espera a mesma coisa? Não, cara. Então, é importante demais você conseguir enxergar a equipe como pessoas coesas, uníssonas para o mesmo resultado. Grupo de pessoas, interrogado. Tem gente que quer ir embora, tem gente que quer miguezar mesmo, tem gente que não quer fazer nada, tem gente que está ali em prol do paciente, tem gente que quer ficar com um paciente nas 12 horas. Isso não é uma equipe. Isso é um grupo de pessoas. Muito bom. Tem gente que faz só volume, igual soro no plantão. Né? Muitos comentários aqui, né, sobre o que a gente está falando, muito legal. Tem uma pessoa que ilustre também, professora do nosso time, Renata. Beijo, Rê, comentando que tá muito legal, gostou muito. E o William, ele não é de Santarém, ele é de Brasília. Ele corrigiu aqui. Ocorre muita rivalidade de algumas pessoas de equipes com os novos, colocando à prova os seus conhecimentos, Nathan Alves disse. Então é isso. E pergunto por último se você tem um livro para indicar sobre desenvolver as lideranças. Cara,
Eu sou meio reticente em indicações de livro. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em processo de liderança, você falou muito bem disso, a gente tem que se compreender. A gente não pode pegar uma referência e querer ser aquilo. Então, se compreenda como líder. Leia diversos livros. Sabe um livro bom para você desenvolver sua liderança? Seja Foda. Leia. Sensacional. Leia ele. Ah, professor, mas não é um livro de liderança de enfermagem. Exatamente por isso. Eu gosto de um que chama A Inteligência dos Temperamentos. Caio Legal Carneiro, demais. E ele fala sobre os temperamentos. Estava brincando sobre signo, né? Mas conhecer o perfil de comportamento da inteligência emocional das pessoas, a forma de se comportar, de comunicar, né? Comunicação efetiva, não agressiva. O Corpo Fala também é outro livro sensacional. Eu acho que esses livros de economia comportamental em si, todos eles ajudam muito a desenvolver a liderança, sabe? Todos eles. Agora, eu recomendo fazer esse movimento. Ler primeiro os de fora, para você se enxergar, e depois você lê os de dentro. Depois você lê os de dentro de liderança de enfermagem e tal. Tem muito artigo muito bom da professora Mestoy mesmo. Então, vale a pena. Tem uma pergunta da Camila aqui, né? Acho que ela é daqui de BH, porque ela pergunta sobre a residência do João 23, que é um centro de trauma enorme, né? O maior da América Latina. Como se preparar para isso, né? E o Miller é o cara que prepara as pessoas aí para esse tipo de situação, residência, concurso, né? Eu acho que fazer um cursinho preparatório é essencial, que faz toda a diferença na formação das pessoas. Isso aí. Recomendo o material e as aulas do professor Rômulo Passos. E o tratado sai quando, hein? Saiu, olha ele aqui. É mesmo? Que bom, eu não vi não, cara. Lindo, é um material maravilhoso. Tratado aí, ó, de preparação, né? Tá surreal, Dan. Tá surreal. Bom, pois eu quero ver, vou ver, bom saber. Bom, gente, ela é daqui de BH mesmo. Tá falando da Alana também, do nosso time sensacional, e falou que ela já está assinada no curso do Rômulo. O tratado é perfeito. Miller, cara, assim, sem palavras, né? Você é fenomenal. A palavra que eu queria usar nem era fenomenal, era assim, tem pessoas que são fora do padrão, tem pessoas que são no padrão, você é indescritível. Acho que a palavra é essa. Toda vez que a gente se encontra, eu acho uma experiência única, e eu queria te agradecer do meu coração, né? Agradecer em nome da PGE, vou deixar o David falar também. Mas a casa não é minha, a casa é nossa, você sabe disso. Do mesmo jeito que eu tenho pouso aí, você tem pouso aqui, você fica tranquilo que a gente está junto. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço demais a vocês pela oportunidade de ter discutido sobre um assunto tão importante, cara. Tão importante, tão interessante, e que a galera precisa ouvir. A gente precisa fazer mais isso, porque a gente acaba que sai muito técnico, a gente acaba que sai muito engessado nas abordagens ao paciente e esquece que a gente precisa pensar num todo. A gente, não é que a gente tem muita atribuição. Ser enfermeiro é isso, cara. Ninguém disse que seria fácil ser enfermeiro. Mas ser enfermeiro pode ser prazeroso. Depende da sua capacidade de desenvolvimento profissional. Senão você vai ser nota 7, você vai ser medíocre. Faça boas escolhas. Estou de volta, viu? Para agradecer o Miller e o professor Daniel novamente. E queria avisar, viu, Miller? A galera está pedindo, viu, Daniel, para ter novas edições. Com certeza a gente vai estar alinhando aí. Mas eu tenho um recado. Próximo é a edição. Acompanhe as nossas mídias que a gente vai ter. Vou confirmar, dar um spoiler só do professor, tá? Diego Brunos, lá da Paraíba. Nossa! Parceiraço. Mais um parceiro, hein, Miller? Mais um parceiro, Daniel. Sensacional. É show em cima de show, irmão. Ali é um monstro. E aí eu vou dizer, esse é o nosso time PGE, pós-enfermagem de valor, montado. Para você que gostou do evento, tem interesse em fazer sua pós-graduação, não peça oportunidade, clica lá no link, que a gente vai poder apresentar a vocês as melhores oportunidades. E assim que tudo isso melhorar, Miller dentro de sala de aula, Daniel, Diego Brunos, aí tá, vários outros professores que estiveram conosco, que vão estar fazendo esse time, trazer essas habilidades, competências, conhecimento técnico para vocês. Então, fica meu abraço.
Agradeço, Miller. Seu Instagram lá tá bombado, viu? Pode ir lá, depois você manda o link pra gente. Maravilha, Daniel. hein? Maravilha. Vai ver a força do PGE junto a classe cada vez mais aí no Brasil. E grande abraço para a audiência, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Beijo, meu povo. Até mais. Tchau, Miller. Beijão, pessoal.